Boa noite, irmãos, paz e graça no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador de todo aquele que conhece o Evangelho, que é atraído por Deus ao Evangelho de Jesus. Quero compartilhar com vocês nesse domingo à noite uma mensagem que começa em Mateus capítulo 4. Por gentileza, acompanhe comigo Mateus capítulo 4, verso número 1 em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Irmãos, nós vamos buscar outros textos daqui a pouquinho, tá? Na medida que a mensagem for se desenvolvendo, mas é muito importante que você preste atenção à linha de raciocínio e que você consiga absorver esse ensino, que é fundamental, porque fala de como viver aqui para que depois possamos viver plenamente a próxima etapa da nossa existência e a outra depois dela. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado nas igrejas evangélicas. Nós mesmos temos pregado em muitas ocasiões esse texto, porque ele sempre oferece mensagens consistentes, mensagens novas, sempre nos abençoa muito. Mas eu quero te chamar a atenção para o significado da palavra jejum, da prática do jejum, tá? Nós encontramos aqui um texto que fala do começo do ministério de Jesus. Jesus tem 30 anos, os seus primeiros 30 anos ele viveu como todo judeu vivia, religioso, trabalhando, bom membro da sua família, da sua comunidade. Mas quando ele chega nessa fase da vida dele, ele assume o ministério dele. Você sabe, ele vai ao Jordão, ele ali encontra João Batista, é batizado, consegue seus discípulos e inicia aqueles 3 anos de ministério. Mas nesse momento específico, a Bíblia diz para nós que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deserto enquanto lugar de reflexão. Deserto enquanto lugar de retiro, deserto enquanto lugar de conhecimento de si mesmo, aprofundamento em si mesmo, busca de recursos que o corpo e a mente, numa combinação perfeita, numa harmonia celestial aplicada à vida aqui na Terra, podem oferecer. E uma comunhão perfeita com o próprio Espírito de Deus. Então perceba uma coisa, Jesus foi ao deserto, se retirou de todos os homens, mas ele foi levado ali pelo Espírito de Deus. Ele não estava solitário, ele estava sozinho. Estar sozinho é diferente de estar solitário. A pessoa sozinha, ela pode se sentir ao lado de muitas pessoas, que ela traz na sua lembrança, que ela sabe que pensam nela, ela se liga por afetos. Não há solidão, ela está sozinha fisicamente. Mas a pessoa solitária, ela pode estar dormindo com outra pessoa na mesma cama e estar solitária. Ela pode estar numa mesa, fazendo uma refeição com muitos familiares, com muitos amigos e se sentir solitária. Ela pode estar no centro de uma grande cidade, numa praça, atravessada por pessoas de todos os lados, indo para todos os lados, e ela se sentir absolutamente solitária. Então Jesus, ele está sozinho, mas o Espírito de Deus está com ele não está solitário. Muitas pessoas sentem a dor da solidão. Eu não estou falando de pessoas que não têm religião, eu estou falando de pessoas religiosas. E é interessante porque a solidão
na religião significa a falta da consciência da presença de Deus. Porque onde Deus chega, Ele enche esse lugar com a sua presença. A consciência plena da presença de Deus não permite que o ser se sinta sozinho. Jesus está ali então. E aí a Bíblia diz algo extraordinário. Ele ficou 40 dias sem comer, 40 dias em jejum. Existem muitas teorias. Há pessoas que advogam que a palavra jejum aqui significa que ele se alimentava o mínimo necessário. Outros acreditam numa interface de dimensões. Ele entra na quarta dimensão, ele permanece ali. E ali não há fome, o tempo não conta como aqui. Mas eu quero trabalhar com a interpretação literal de tempo, de 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que o homem comum, o homem normal, o homem médio, né, ele aguenta ficar sem comida 3 dias, 4 dias, alguns dias, e depois ele vai a óbito. Os sistemas do seu organismo entram em colapso. Mas também existem relatos de pessoas que começam a buscar conhecer tanto a sua mente, conhecer os recursos da sua mente, que ultrapassam a marca até dos 40 dias sem comer e sem beber. Eu não estou aqui para dizer que é verdade, que é mentira, que se pesquise, que é na Índia, que é na China, que é no Brasil. Não. Eu estou dizendo que eu acredito sim que é possível. A mente humana, ela trabalha dentro do encéfalo, mas ela não é um encéfalo. A mente humana não é meramente um conjunto de pensamentos e uma consciência de si e do seu entorno. A mente humana é algo extremamente poderosa, porque ela é parte da mente de Deus. O Deus Criador tem no homem a mente criativa. E nós não conhecemos ainda o potencial total da nossa mente. Nós estamos presos no primeiro plano da existência. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. São 3 partes que constituem esse ser humano, esse homem. Mas também falam de 3 dimensões de existência. A superior a todas é aquela que o ser se entende completo em Deus e diluído em Deus. Ele e Deus são uma coisa só. Jesus tinha essa consciência. No livro de João, no Evangelho de João, num dos discursos de Jesus, algumas pessoas querem matá-lo e Jesus diz: por que vocês querem me matar? E aí a resposta deles é assim: porque tu te fazes como Deus sendo homem. E Jesus diz: mas não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? A palavra não pode falhar. E aí eles ficaram calados, fecharam a boca, porque não tinham como argumentar com Jesus, porque realmente está escrito. A Bíblia fala para nós, em Coríntios, 1 Coríntios, que Jesus, depois que vencer todas as coisas, sendo Ele o Senhor absoluto de tudo, Ele mesmo vai se submeter àquele que tudo lhe submeteu. E então Deus será tudo em todos. Então, o ápice da existência é a consciência do coletivo uno, de que todos somos partes uns dos outros e os outros de nós, e nós em Deus e Deus em nós. Não haverá então mais a limitação espaço-tempo. Vai ser a perfeição. Para lembrar um irmão muito querido que frequentou nossa igreja, não é, irmão Isalberto, marido de irmã Maria, ele diz assim: é a glória. Sim, será a glória.
Então, quando Paulo diz o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, ele diz no Espírito, porque vai ser o ápice, vai ser o final da nossa caminhada. Antes dessa, tem o nível da alma, que é o da quarta dimensão. É quando nós deixamos este plano da matéria e adentramos o plano da consciência sem a matéria, mas também de operosidade. Nós encontramos na transfiguração Jesus conversando com Moisés e com Elias. Moisés havia morrido, Elias subido num carro de fogo, eles aparecem transfigurados, conversando com Jesus a respeito de coisas que aconteceriam alguns dias depois ali, naquela cidade. Então, a dimensão da alma é uma dimensão sem o peso do corpo, mas ainda numa progressão, numa caminhada para chegarmos ao nível do espírito. E aí vem o terceiro, o mais rudimentar, que é o nível do corpo. O nível do corpo é o nível em que nós nos reconhecemos a partir das sensações. Nós nos reconhecemos a partir da satisfação das nossas necessidades, porque nos dão sensações boas. Ou sofremos com a ausência da satisfação das nossas necessidades, porque nos dão sensações desconfortáveis, ruins. O homem, ele nasce nesse mundo com um único propósito: vencer a si mesmo, vencer as necessidades que o seu corpo lhe impõe. Naturalmente, que é muito mais fácil imaginar que você vence acumulando, tendo muito de tudo, ou tendo muito para que você possa comprar ou obter o que você quiser, ou tendo a força da violência para que você possa se impor. Mas aquele que junta muito dinheiro, muitas riquezas para ter todas as coisas, nunca fica saciado. Quanto mais tem, mais quer, é um desespero. Aquele que acha que com o poder da arma ou com qualquer outra fonte de poder vai conseguir tudo, também descobre que ele não consegue se saciar. Sabe quem é rico e quem é pleno? Aquele que consegue vencer as próprias necessidades. Por isso Jesus, para começar o seu ministério, vai para o deserto e fica 40 dias. Então eu digo, eu creio nos 40 dias, literalmente, mas em que ele trabalha o poder da sua mente humana e ele consegue domar pelo jejum a esse desejo de comida. Nesse momento, quando a fome é muito forte, aparece quem? O diabo. A palavra diabo vem do latim diabolus, aquele que divide. Jesus está concentrado, está voltado a ele mesmo, está numa comunhão perfeita com o Pai. Ele já está dominando completamente o corpo. E o diabo vem para dividir a comunhão dele com o Pai e dividir a sua mente do seu corpo. E diz, olha, está escrito. Você vai dar uma ordem, as pedras vão se tornar pães. Vai, faz isso. Transforma as pedras em pães. Sacia a sua fome. Coloca a sua necessidade em primeiro lugar. Irmãos, não é a necessidade o primeiro lugar da nossa vida, da nossa busca. Pelo contrário, é o vencer a necessidade e não ceder à necessidade. O jejum, ele precisa ser entendido. Tem um texto de Isaías que eu quero ler para você. Diz assim, Isaías 58, diz assim, verso 3. Por que jejuamos, dizem, e não nos ouves? Porque no dia do jejum vocês fazem o que agrada a vocês. E exploram ainda aqueles que trabalham para vocês. Verso 4. Seu jejum termina em violência. Não esperem ser ouvidos. Verso 6. O jejum que desejo é este. Terminem com as injustiças, soltem os oprimidos, acabem com a fome dos famintos, socorram os necessitados e pobres e ajudem-se uns aos outros. Isaías 58.
O jejum não é simplesmente ficar sem comer. O jejum é você vencer os apetites deste plano carnal. O que Isaías 58 está contando para nós? As pessoas reclamam com Deus e dizem assim, nós jejuamos e o Senhor não nos ouve, olha aqui, nós deixamos de comer, nós fazemos sacrifício, fazemos aqui tudo o que precisamos fazer e o Senhor não nos ouve. E Deus diz, mas como que eu vou ouvir vocês? Vocês jejuam aquilo que agrada a vocês. Vocês não estão jejuando para agradar a mim. Vocês jejuam, mas continuam explorando as pessoas. Algumas traduções dizem servos, outros dizem empregados. Pagam pouco. Sabem que aquele que trabalha para vocês está vivendo em miséria e vocês patrocinam com o enriquecimento de vocês a miséria destes. Vocês são violentos. Não esperem ser ouvidos. Então veja que o jejum não é simplesmente deixar de comer. O jejum é o início de um processo de vencer os apetites da carne. O Tiago vai dizer para nós assim, no capítulo 4, do verso 1, ele vai dizer assim, de onde vêm os vossos males e as guerras de vocês? Não é dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? O Tiago vai dizer assim, olha, sabe por que vocês se impõem e fazem guerra? Sabe por que vocês produzem tantos males na terra e sofrem tanto? Porque vocês querem satisfazer a carne de vocês. Vocês querem continuar tendo sensações boas o tempo inteiro. Vocês estão viciados em confortos. Ele usa a palavra deleites. A palavra deleite vem de delícia. Vocês estão acostumados com as delícias, mas eu quero brincar com a palavra e dizer que deleite, isso sou eu que estou dizendo, pode ser interpretado como de-leite. Da primeira fase, da criança. Aquela que só quer o leite. Mas quando você cresce, você não quer mais só o leite. Você se alimenta de outras coisas. Você se alimenta de arte, você se alimenta de conhecimento, você se alimenta de realizar coisas, de ajudar os outros. Você descobre muitas coisas. Tiago está dizendo que quando a gente vive para satisfazer as vontades da carne, nós acabamos produzindo guerras, misérias e pobrezas. Então o jejum tem que ser o início de um processo de domar a mim mesmo, sabendo que o primeiro plano, o plano da carne, tem que me preparar para, quando eu deixar essa carne, ser operoso em Deus no próximo nível, que também não é o último. Não acredite que morrendo se esgota e está tudo resolvido. Não está. Você vai para uma outra forma de existência, onde você vai estar trabalhando em Deus, onde você vai estar se desenvolvendo para, no final, partir para a terceira, que sim, aí será você plenamente, com todos os outros filhos de Deus, completos em Deus. É a suprema consciência. Queridos, o diabo disse para Jesus, está com fome, não está? Transforma essas pedras em pães. E Jesus disse, de jeito nenhum, não só de pão viverá o homem, mas, eu sei que você disse aí para você mesmo, de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é a palavra que sai da boca de Deus? Ah, é a Bíblia. Não, não é. É o conhecimento. É a verdade. Não é a verdade enquanto dizer, Jesus é o Filho de Deus. Não, isso é parte da verdade. A verdade é o conhecimento perfeito de todas as coisas. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você está sentindo uma dor enorme nos rins, não sabe o que é, dói essa região, vai ao médico. Ele faz o exame, faz lá alguns procedimentos e descobre que você tem pedras nos rins. Aí ele diz, olha, tem pedras nos rins, vamos tirar essas pedras. Você conheceu a verdade do que estava por trás da dor e foi liberto. Não há uma mágica nessa expressão, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Há uma lógica. Não há um poder divino. Há um poder universal. Universal desse plano do corpo, do plano da alma e do plano do espírito.
Quando eu conheço a verdade de tudo, eu me liberto de tudo que me prende. Eu tenho medo de passar numa rua porque está muito escuro, eu não sei o que tem lá e eu estou morrendo de medo, não vou passar. Estou com o coração, alguém acende as luzes, puf, eu vejo a rua tranquila, limpa, sei onde vou passar. Agora eu conheço a verdade desse caminho, eu estou liberto do meu medo. Então Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de todo o conhecimento da verdade que vem de Deus. Se nós vivemos neste mundo só para juntar dinheiro, só para a gente sentir prazer sexual, prazer de comer comida, prazer de vestir roupas, nos agasalharmos, prazer de viajar, prazer de andar de carro, de tudo. Nós somos os mais miseráveis dos homens, sabe por quê? Porque a gente está envelhecendo. Vai chegar uma hora que a comida mais gostosa não vai ter mais sabor na boca da gente. Que a comida mais macia vai ser difícil de mastigar. Que a roupa mais bonita não fica bonita na gente. Que ainda que você tenha desejos sexuais, o seu corpo não responde. Então eu devo vencer os apetites do corpo, não estou desvalorizando o corpo, e me preparar para um nível muito maior, o do conhecimento de Deus em verdade. Que essa palavra possa ter sido uma bênção na sua vida, eu espero verdadeiramente que tenha sido. Que o Deus da paz, de toda a verdade, seja comigo e com você. Quero orar antes da bênção. Pai querido, em nome de Jesus, que o conhecimento que liberta, que nós chamamos de verdade, possa ser plenamente distribuído entre todos os que te amam, entre todos os que te buscam. E que aqueles que não te amam e que não te buscam e que ainda estão nas trevas da ignorância, possam por tua misericórdia também receberem da iluminação. E aí terem sede e fome de ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus seja comigo e com você hoje e sempre. Amém.